Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da ABHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no novo episódio do Hemoplay Podcast. Olá, meus caros ouvintes. Meu nome é Renato Cunha, sou professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pela disciplina de Hematologia da Universidade de São Paulo. E este é mais um episódio do Hemoplay Podcast, o segundo em terapia celular, em que nós teremos aqui um momento para abordar um pouco sobre as células CAR-T. E eu tenho ao meu lado o meu amigo e também companheiros aí de inúmeras conferências, e congressos e viagens a trabalho dentro da hematologia, o Dr. Jair Schmidt, que vai falar. Ele é coordenador do Departamento de Hematologia, Terapia Celular, também transplante de medula óssea, do AC Camargo Cancer Center. Jair, é um prazer enorme te trazer aqui, te receber na BHH, nesse novo canal do Hemoplay Podcast de stream, em que a gente tem a oportunidade de conversar com os colegas da nossa especialidade, mas também de levar uma informação ao paciente, ao familiar do paciente, através de uma linguagem mais acessível, que eles possam nos ouvir e hoje entender um pouco mais sobre as células CAR-T. Muito bem-vindo, obrigado. Bom, obrigado, Renato. Eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer estar presente aqui, dividir sessão contigo e contribuir para as atividades da BHH também e falar sobre um tema tão relevante e que está se tornando cada vez mais atual, né? Então a gente tinha uma perspectiva um pouco mais distante com relação a essa terapia, agora a gente vê que realmente está se tornando cada vez mais próxima de nós e eu acho que a gente tem bastante aí para poder conversar a respeito. E aí eu já queria te lançar uma pergunta que é para você falar um pouquinho para a gente, um pouquinho aí para os ouvintes também, sobre o que é as células CAR-T e a sua importância. Ótimo, vamos usar uma analogia para que a gente possa entender um pouco melhor sobre isso. Primeiro que dentro do nosso sistema de defesa a gente tem inúmeras células que trabalham para nos defender contra agentes como, por exemplo, um vírus, uma bactéria. Eles também podem ser utilizados para matar as células do câncer. Então, se a gente for fazer uma comparação com o exército, vai desde o soldado até o general, né? E nós temos uma célula bastante importante chamada células T de tatu, que eu posso dizer que é o general do sistema imune, e que essa célula tem a função especial de identificar as células do câncer e destruí-las, né? Matá-las. Mas em algum momento ela não consegue fazer isso, né? É como se ela ficasse cega a esse processo. Então, as células CAR-T, na verdade, é fazer com que essa célula passe a enxergar as células tumorais, as células do câncer. Para isso, nós temos, suponhamos e vamos imaginar que no câncer, na célula do câncer, a gente tem algumas regiões que como se fosse uma fechadura de uma porta. E nós conhecemos muito bem essas fechaduras. O que nós fazemos? Essas células CAR-T, ela vai para o laboratório e lá vai ganhar uma chave que reconhece a fechadura do tumor. Então as células T, que agora tem uma chave que foi colocada no laboratório, ela não nasceu dessa forma, ela passa a se chamar células CAR-T. Quando ela volta para o organismo do paciente, para a corrente sanguínea, para o sangue do paciente, ela vai reconhecer a fechadura do tumor e vai matar o tumor. Isso diz para nós que se eu usar uma fechadura errada ou uma chave errada, as células CAR-T não vai funcionar. E é onde eu vou colocar a minha primeira pergunta para você. Baseado nesse mecanismo, quais são os pacientes que podem, de fato, se beneficiar das células CAR-T atualmente? Bom, é bem importante você fazer essa analogia aí mesmo da chave e da fechadura, que aonde a gente vê a aplicabilidade maior agora é onde que a gente conseguiu reconhecer onde estão as melhores oportunidades, as melhores fechaduras, como você mesmo colocou. Então, a partir do momento que se identifica alvos no qual consegue ser eficaz e consegue não agregar tanta toxicidade a longo prazo aí para os pacientes, é onde que a gente vê que tem uma aplicabilidade melhor. Então, para isso que a gente ressalta, né, a questão aí da aplicabilidade nas neoplasias linfóides B, por conta do antígeno CD19. Então, a gente ressalta aí as aplicabilidades que a gente já tem para leucemia linfóide aguda, para linfoma difuso de grandes células, para linfoma folicular, para linfoma do manto e também para mieloma múltiplo por conta da fechadura do BCMA, né, que também é um antígeno que
consegue ser mais específico aí para plasmócitos e para linfócitos B mais maduros. Então, a gente, através disso, né, que a gente conseguiu chegar a essa aplicabilidade desses principais grupos de doença, né, dos linfomas B, LLA-B e no caso do mieloma múltiplo. Claro que talvez mesmo para essas doenças cabe ainda talvez a gente chegar a mais fechaduras aí, quem sabe, né, e identificar novos alvos aí para melhorar a performance dessas células, ou eventualmente até para aqueles pacientes que um dia progredirem a essas terapias que estão disponíveis aí hoje. Mas essas são as aplicabilidades maiores que a gente tem, então a gente vê que redefiniu muitas vezes a história de muitos pacientes com essas doenças que já não tinham pouquíssimas opções terapêuticas a serem oferecidas para eles, e aí a gente viu que realmente alcançou uma eficácia significativa, ganho de resposta, ganho de sobrevida, a ponto da gente considerar essas terapias já estarem disponíveis aí em muitos locais aí no mundo e estarem chegando aqui para o Brasil agora, né? Mas a gente sabe que tem vários desafios, né? Então a gente tem bastante entusiasmo nessa terapia, reconhece bastante o valor dela, mas tem vários desafios que eu queria que você citasse alguns, Renato. Ótimo, Jair. Eu acho que muito bem colocado, né? Eu acho que a questão de novas possibilidades, porque uma porta pode ter 3, 4 fechaduras também. Então acho que isso foi muito bem pontuado. Do ponto de vista de desafios, eu acredito que o maior deles, existem inúmeros, né? Mas pensando no paciente, no foco da nossa discussão aqui hoje é ele ter a possibilidade de receber as células. E aí existe uma questão do tempo, né? Nós estamos falando, como você muito bem pontuou, de pacientes com poucas perspectivas de tratamento. Então é um perfil, uma doença que está em evolução, que está progredindo, o paciente está se sentindo cada vez mais doente pela sua patologia, pelo linfoma, leucemia, mieloma, o que seja. E as células CAR-T demora para ser produzida. Ela não é uma medicação que está na prateleira da farmácia do hospital, que a gente vai diluir e fazer a infusão de uma noite para o dia. É necessário fazer a coleta das células do paciente, existe o controle de qualidade para isso, vai para um local adequado e específico, onde a gente consegue fazer uma manipulação adequada desse produto, que ele vai voltar para o paciente. Então existem regras para que isso seja feito, né? Um conjunto de regras, até ele ser liberado. Isso pode demorar 40 dias. Então, a depender da condição do paciente, a gente não consegue esperar 40 dias. Então, essa boa avaliação do momento em que o nosso paciente tem a indicação de saber o quão grave é a doença, ou como está evoluindo, e o quanto ele pode esperar, ela é fundamental. E para que a gente não corra o risco de não beneficiar o paciente, ou perder o tratamento, e o paciente não ter o tratamento pelo meio do caminho, esperando algo que, na verdade, ele não vai ter condições de receber. Então acho que esse talvez seja, do ponto de vista prático, o maior desafio. Existem várias estratégias, né, de terapia ponte, de fazer algum tratamento que segure um pouco a doença, não deixar de evoluir até que as células fiquem prontas para que ele possa receber o tratamento. Existem outros desafios que são, digamos, macro, e aí questões estruturais, regulatórias, de acesso, mas a gente pode abordar um pouco mais em algum momento. Mas eu acho que esse é o ponto mais primordial para aquele paciente que tem o CD19 e o BCMA, vamos assim dizer, que são as fechaduras das células B agora, como você bem pontuou. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é bom que o ouvinte saiba, principalmente aquele que é paciente ou seu familiar, depois que começou a ter CAR-T no Brasil de forma acadêmica, as mensagens, os e-mails são inúmeros, né? E reflete um pouco a epidemiologia do câncer no nosso meio. Então, pedidos de CAR-T para pacientes portadores com o que nós chamamos de tumores sólidos, né? Aqueles que formam grandes massas, como o tumor de mama, tumor de trato gastrointestinal, geniturinário, pâncreas, fígado, e por aí vai. São inúmeros, né, que nós temos, que não são os hematológicos. Dá uma contextualizada também em relação a por que câncer, né? Recebe o nome de oncologia, câncer, enfim. A gente tem uma tendência, né, quem não é da área, em colocar tudo no mesmo balaio, vamos assim dizer, mas não é bem assim, né? Explica para o ouvinte
essa situação dos tumores sólidos para a gente. Isso é importante você colocar, Renato, ainda mais assim, eu trabalho numa instituição no qual eu convivo lado a lado com os colegas oncologistas, então o AC Camargo, a gente tem uma integração muito próxima com eles, e uma das coisas que a gente brinca e fala é que boa parte das inovações começa na hematologia e depois muitas vezes até ganha o tratamento aí com os tumores sólidos. A gente viu isso bastante aí com inibidor de tirosina quinase, com anticorpo monoclonal, anticorpo bispecífico e agora também com células CAR-T. Assim como a gente também tem, vamos dizer assim, o caminho de desenvolvimento dentro do tratamento das neoplasias hematológicas, então igual a gente colocou, a terapia está disponível no cenário recidivado ou refratário para os pacientes de LLA, de linfoma, de mieloma múltiplo, mas que talvez, quem sabe, para o futuro isso possa ser redefinido e muitas vezes migrar até para linhas mais precoces. Assim como a gente também pensa para os tumores sólidos. Então, os tumores sólidos, na verdade, o que a gente tem de possibilidades aí são estudos clínicos, né, mas ainda assim numa fase muito inicial, para diversos outros diagnósticos, né, dessas neoplasias que tem bastante prevalência aí no nosso meio, se a gente for considerar mama, pulmão, próstata. Mas assim, hoje com perspectiva real de tratamento próximo para tumor sólido, infelizmente a gente ainda não tem, né? Então é a mesma expectativa que a gente tem para outros diagnósticos oncohematológicos, no qual a gente espera que também a gente consiga identificar melhores alvos, melhores fechaduras, igual você colocou, para que a gente também consiga ser mais eficaz aí no tratamento deles. E é importante a gente colocar o seguinte, né, que a gente fala muito sobre a perspectiva promissora, a vontade que a gente tem aí de que isso se expanda para outro diagnóstico, migre para linhas mais precoces de tratamento, mas infelizmente nem tudo são flores, né? E a gente sabe que é uma terapia que também tem eventos adversos e requer toda uma preparação aí dos centros que estiverem dispostos a ter essa terapia e tratar pacientes com ela. Eu queria que você comentasse um pouco, Renato, da visão de quem já faz isso, da visão de quem já teve a oportunidade de tratar pacientes com células CAR-T e qual é a sua visão do todo o processo de transformação que o seu centro teve que passar para isso. Isso é muito importante pontuar, Jair, porque é um tratamento que tem efeitos adversos importantes, que nós médicos classificamos como ameaçadores de vida, né? Ou seja, o paciente pode morrer como resultado do efeito adverso do tratamento. Então, as células CAR-T, quando são infundidas, né, é uma célula, é uma droga viva, né, ela, quando essa chave conecta com a fechadura, tem uma divisão e aumenta muito o número de células no sangue do paciente, a gente chama isso de proliferação, o que faz com que tenha uma resposta, uma cascata e um evento inflamatório muito grave. E evento inflamatório vem com várias alterações que podem fazer com que o paciente tenha que ir para UTI. Ele pode, por exemplo, ter prejuízo da função do coração, ele pode ter um pulmão cheio de água, por exemplo, edema pulmonar, pode ter prejuízo da função renal, do rim, e isso pode fazer com que o paciente fique grave. Tem relatos, e não são poucos, felizmente a minoria, mas existem, de pacientes que precisaram de suporte com ventilação mecânica, né? Tem também os eventos neurológicos do cérebro, né? Sistema nervoso central, pacientes que podem ter convulsão, pacientes que podem ter alterações importantes. É claro, isso tem sido identificado, existe uma estratégia para poder identificar e tratar. E é justamente aí que entra essa necessidade de ter uns centros bem estruturados nesse sentido. Não só do ponto de vista físico e de ter UTI bem montada, de ter sistema de imagem como radiologia e profissionais de outras áreas, como um neurologista, bons intensivistas, para que eles possam atuar, mas também do reconhecimento dessas alterações que está relacionado diretamente ao hematologista. Centros que sabem e têm tradição de infusão de células, que sabem que os efeitos adversos que podem acontecer depois disso e fazer diagnóstico dessas alterações. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que os centros de oncologia avançados, que também fazem transplante, são centros que devem ter as melhores condições nesse sentido. Bom, nesse caminho, é importante que quem for ser tratado verifique quais são as credenciais do centro, qual é o histórico desse centro, né? Qual que é a tradição em estar trabalhando com células,
E aí eu acho que o nosso paciente ele vai estar em boas mãos. Claro que deve ter diretrizes por parte da Anvisa, por exemplo. Nós na BHH também já escrevemos nesse sentido. Eu acho que terão, ou melhor, consensos, né, em que a gente possa nos basear em relação a onde procurar o tratamento e com quem fazer, para que o efeito colateral não seja de fato o grande problema, né, e o paciente possa ser bem tratado e ter uma boa resposta. Então isso implica, né, já mostra que existe complexidade nesse cenário, né, Jair? Não é uma coisa simples. Como eu disse, não é um remédio que está ali, um pozinho que a gente vai diluir e infundir. Isso envolve complexidade. Quando a gente fala de complexidade, principalmente em um país como o Brasil, a gente já começa aqui a arrepiar, né? Fala, poxa, como que nós vamos resolver isso? Existem vários cenários, atores e atrizes que a gente tem que estar conversando e tentando alinhar tudo isso. Então esse é um aspecto que a gente precisa pontuar e a gente vai falar um pouquinho de perspectivas daqui a pouco. Mas eu queria saber de você em relação ao outro lado da moeda. O paciente que tem mieloma, linfoma e leucemia, ele não tem apenas as células CAR-T como opção. Existe um número grande de outras possibilidades terapêuticas. Então acho que é importante a gente falar e pontuar como que o CAR-T-cell está inserido, digamos assim, nesse baralho de opções de tratamento que o paciente pode ter. Como que você vê tudo isso nesse momento? Como que o CAR-T chega e entra nesse mundo de tratar os nossos pacientes, tendo outras opções em vista? Isso é bem importante a gente considerar, porque quando você tem uma terapia nova, ainda mais para os pacientes que são diagnosticados para essa doença e começam a ouvir falar a respeito, muitos querem ter acesso, né? E aí é importante a gente colocar que hoje, o contexto que a gente tem de utilização dessa terapia é para um cenário muito reservado, um cenário aí de pacientes que já passaram por outras linhas de tratamento prévias. No entanto, é importante a gente colocar que, além do desenvolvimento das células CAR-T, a gente também tem desenvolvimento de outras classes de medicamentos para diagnóstico, para tratamento dessas doenças, que também vem para agregar com relação aos tratamentos que a gente já tem disponíveis hoje. Então vamos colocar algumas coisas, como principalmente o mieloma múltiplo. O mieloma mudou muito a perspectiva de tratamento em termos de trazer para as linhas mais precoces drogas como anticorpo anti-CD38, inibidor de proteasoma, imunomodulador. No entanto, a gente ainda divide esse perfil de paciente como sendo paciente elegível ou paciente inelegível para transplante. Então o transplante autólogo também é uma alternativa, é uma modalidade importante de tratamento para esses pacientes, tá? Então, o que veio até o momento somou com a estratégia de transplante que a gente já vem utilizando já há bastante tempo. Claro que existe uma perspectiva, uma dúvida aí para o futuro, já que a gente já sabe os dados de eficácia das células CAR-T para o mieloma múltiplo, se um dia isso vai substituir o transplante autólogo ou não. Claro que isso daí é uma dúvida que paira sobre as nossas cabeças, mas ao mesmo tempo, se a gente tem muito mais centro disponível aí para tratamento com transplante e vai ter poucos centros disponíveis aí para células CAR-T, então tratar os pacientes com transplante autólogo tem um acesso infinitamente mais amplo, né? Para linfoma também tem essa dúvida, né? Se um dia vai substituir também no cenário recidivado ou refratário os pacientes aí com linfoma B agressivo principalmente. No entanto, a gente sabe que o transplante autólogo de medula óssea para esses pacientes representa cura em muitos casos. Então talvez a gente utilize para linhas mais precoces no futuro um subgrupo desses pacientes no qual a gente sabe que a perspectiva com transplante autólogo, infelizmente, ela é ruim. Então, acho que é essa questão que a gente tem que pensar daqui para frente, né? Então, que a gente tem as células CAR-T como uma modalidade de tratamento que é promissora de fato, existe todo um campo de expectativas daí para frente, mas que a gente também tem que ter em mente que as outras opções de tratamento que a gente tem, as atuais, muitas delas vão ficar, e outras perspectivas que a gente tem aí também, como anticorpo bispecífico, que a gente tem aí pro mieloma múltiplo, uma expectativa, a gente tem para linfoma também uma expectativa, já tem uma realidade na LLA hoje, que é um anticorpo bispecífico utilizado, o blinatumomab. Então a gente muito mais observa essas realidades coexistindo de fato, e a gente individualizar o tratamento de acordo com o perfil do nosso paciente, do que realmente a gente ter uma expectativa de que vai substituir e vai ganhar
vamos dizer assim, o tratamento na maioria dos casos em si. Então eu acho que essa que é a questão. E por falar nisso também, a questão de realidade brasileira é uma coisa muito importante, né? Então eu te faço a pergunta agora também, Renato, qual que é a perspectiva que você enxerga aí para o nosso cenário, principalmente para essa divisão que a gente tem aí de público e privado? A gente sabe que a gente já tem produtos comerciais chegando que vêm inicialmente para o cenário privado, e isso a gente ressalta ainda mais a atuação dos centros acadêmicos no qual você representa, que é a expectativa que a gente tem que essa terapia seja mais democratizada aí para tratamento de pacientes no SUS. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, eu acho que esse é o nosso grande desafio para a Células-CAR-T. E o Brasil tem que ser visto sempre como um sistema híbrido, né? Nós temos 30% no privado, 70% no público, e são demandas semelhantes, mas com situações de acesso bastante distintas. Eu acho que o CAR-T comercial, licenciado, ele vai chegar no Brasil no próximo ano, isso é fato. Então teremos inicialmente um primeiro acesso do ponto de vista de privados, etc. E a gente espera também que eles possam ter boas negociações com o Ministério em algum momento para poder oferecer, assim como outras drogas são oferecidas. Esse seria um caminho natural, eu diria. Mas tem um aspecto importante nas células CAR-T, que é justamente trabalhar a produção da célula. Isso pode ser feito a nível local, e aí sim os centros acadêmicos podem contribuir no desenvolvimento de tecnologias, no desenvolvimento de processos, trazendo para o Brasil, implementando novas tecnologias, de acordo com as nossas possibilidades, trabalhando redução de custo, mantendo segurança e efetividade do tratamento. Então acho que é uma outra vertente importantíssima em países como o Brasil, que nós temos que focar, ter um grupo de pesquisadores, de centros que também que desenvolvam a questão acadêmica nisso aí. Entre as duas situações está o intermediário, que é justamente talvez biotechs, né, companhias novas ou mesmo as nacionais que queiram colaborar com pesquisadores nacionais no desenvolvimento de novas terapias, levando ao licenciamento para o Ministério, para a Anvisa, e depois disponibilizando para nós, né? Eu acho que nós temos na imunoterapia bons exemplos. O rituximab, por exemplo, nós temos no Brasil, desenvolvido por uma companhia brasileira. Então essa é uma outra alternativa também que a gente pode aventar. Eu acho que o Brasil deve caminhar nesse sentido. Mas eu acho que o CAR-T-cell acadêmico ele é uma boa opção, desde que, claro, siga os critérios de segurança e qualidade que a Anvisa estabelece. E outros países, como a Espanha, têm feito um bom trabalho nesse sentido. E eu acho que o Brasil pode tirar proveito dessas experiências e trazer para cá. Mas também tem questão regulatória, tem vários outros aspectos que precisam evoluir, tem questão de precificação. Sem dúvida. A gente ainda precisa discutir um pouco mais, mas eu quero saber também um pouco da sua visão. Você tem uma grande experiência também, não só em transplante, mas da parte da oncohematologia, está num serviço importante de perspectivas, né? Os estudos clínicos que podem surgir, como que você enxerga isso também, Jair? A questão de estudos clínicos, perspectivas futuras, é aquilo que a gente colocou, né? Assim, novas indicações e talvez para as indicações atuais que a gente tem, a possibilidade até de migrar para linhas mais precoces de tratamento. Acho que eu acredito que a próxima linha que a gente tem aí no rumo do desenvolvimento da terapia com células CAR-T seja essa. Agora, em termos de perspectiva, você falou muito bem sobre essas diferenças de público e privado que a gente tem. Acho que no sistema privado é importante a gente colocar também, falar um pouco sobre sustentabilidade, porque cada vez mais a gente ouve falar sobre isso. As terapias têm sido bem eficazes, mas a gente tem visto que cada vez mais vem com um custo muito alto. E as células CAR-T eu acho que é um dos principais exemplos que a gente vê isso, né? Então o custo da droga, por mais que a gente chame de droga viva, vamos dizer assim, é um custo muito elevado, com a perspectiva que a gente tem aqui para a realidade brasileira elevada também, fora a parte hospitalar também, que vai agregar mais custo. Então é importante a gente colocar aí também que a gente tem que ter esse olhar de sustentabilidade aí, enxergar as fontes pagadoras muitas vezes como parceiros, né, para essa questão, porque a gente precisa realmente ter um equilíbrio de tudo isso, né? Precisa ter um equilíbrio entre poder tratar pacientes, mas que todo o sistema
possa ser sustentado. Isso falando de hospital e falando de ponte pagadoras também, né? Então acho que essa que é um dos principais desafios que a gente vai ter aí pela frente para que a gente consiga, se a gente vislumbra a possibilidade de que pacientes em linhas mais precoces de tratamento possam ser tratados, a gente vai ter uma expectativa cada vez maior de pacientes tratados com células CAR-T. E isso eu acho que vai ser bastante desafiador, como que a gente vai enxergar isso daqui para frente também. Eu acho ótimo você colocar esse ponto, Jair, que inclusive tem um termo que é relativamente novo, né? Que as terapias são muito caras, de toxicidade econômica. Isso. Financial toxicity. Exato, a gente vê isso demais, né? Nos congressos. E ter essa visão de uma engrenagem complexa, ela é importante. Porque se você tira de um lado, isso cai. Isso é como se fosse um castelo de cartas. Exato. Então essa sustentabilidade, ela envolve vários pilares que precisam estar saudáveis, né? Não adianta a gente querer investir apenas em alguns que não vai rodar. E eu acho que você pontuou muito bem. Mas a conversa está muito boa, mas a gente precisa encerrar. Nós temos um limite de tempo, mas eu não posso deixar de terminar sem pedir que você deixe o seu comentário, a sua dica. A gente sempre coloca aqui no final algo para os nossos jovens hematologistas ou aqueles que querem e pensam em fazer hemato ainda na graduação. Qual é a dica? Quem está pensando, está passando pela cabeça ou já é residente, uma dica, um conselho, algum comentário final e as suas considerações finais. Bom, eu sou suspeito para dizer porque eu realmente sou bastante entusiasta e apaixonado pela nossa especialidade. Então, para aqueles que pensam em seguir a hematologia, então acho que a gente está num momento agora da nossa especialidade que é promissor de fato. Então, para aqueles que são seduzidos aí pela ciência por trás da hematologia, que é o que primeiro brilha nos nossos olhos quando a gente tem um contato na graduação, então o que eu posso dizer é que é um caminho belíssimo, né? Então é uma trajetória aí que eu tenho muito orgulho de ter trilhado. E a perspectiva para os hematologistas mais jovens que estão chegando agora, quando a gente fala especificamente sobre células CAR-T, é que o futuro já chegou, né? Então, assim, é uma questão que a gente sempre tinha um olhar cada vez mais futurista, né, em cima disso. Então, o futuro é agora, né? Então, acho que a gente realmente chegou no ponto da gente trazer as novas terapias para a realidade em si mesmo, né? E que a gente está só na primeira onda. Então, ainda vem mais ondas pela frente ainda. Muito bom, Jair. Eu acho ótimo que o futuro chegou, concordo totalmente com você. E até para que a gente possa, de certa forma, desmistificar um pouco da terapia com células CAR-T. Porque eu acho que a ideia da gente alterar uma célula e ela funcionar depois, isso trouxe de certa forma, uma mistificação, mas é a realidade. Nós somos capazes de fazer tratamento com células CAR-T. Isso vai se inserir, já está inserido na nossa rotina, no nosso dia a dia. E os jovens precisam se preparar. Eles vão tratar pacientes com células CAR-T. Isso não vai ser de poucos eleitos. Vai ser uma rotina, isso vai existir, né? Então eu agradeço muito a sua presença, concordo com você mais uma vez, o presente é agora, o futuro é agora, né? E gostaria de deixar aqui o convite para que os ouvintes acompanhem o Hemoplay Podcast nas plataformas de streaming, uma iniciativa da BHH bastante interessante. Tem um palpite que talvez pinte videocasts, não sei, talvez tenham por aí, né? A gente está pensando em uma coisa nesse sentido e é um prazer tê-lo aqui e espero que a gente possa ter outros momentos de debates e conversas aqui pelo Hemoplay Podcast. Obrigado. Bom, Renato, o prazer foi meu. Assim, acho que é o que eu disse, eu gosto muito de contribuir com as iniciativas da BHH. É importante a gente ressaltar que a gente está fazendo essa gravação aqui numa sexta-feira, final de dia, né? Então a gente está encerrando as nossas atividades do dia e agora oficialmente sextou. Então, sextou, exatamente. Agora pode finalizar aqui, a gente já pode entrar aí ao fim da sexta-feira e fim de semana. Perfeito. Então obrigado e um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Um abraço, Jair. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.